Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo a mais um podcast da Catedral. Hoje eu estou aqui com duas convidadas especiais. A Bianca já participou com a gente, inclusive. Depois, se quiser ouvir o podcast que ela participou, Gestão da Emoção. A Keila já participou de uns 4, Keila? Por aí. Uns 4 podcasts também. Tô curtindo. Tá gostando, né? Ela assiste lá o primeiro que ela participou. Ela falou que veio aqui só pra ver o que eu tava fazendo. Verdade, né? gente. Queria Mas aí saber gostou e agora não quer sair mais. Agora quer participar de todos. Mas hoje a gente vai conversar sobre frustração. E eu já quero começar perguntando pra você, alguma vez você foi frustrado? Porque a gente aqui, quase todo dia a gente era frustrado, mas agora a gente aprendeu como não ser mais, é isso que a gente quer te ensinar hoje. Mas vamos começar falando sobre algumas frustrações pessoais que a gente já teve. Bianca, qual que foi uma frustração assim pessoal que você teve, que você poderia, né, tem que pensar assim, pode compartilhar ou não? Acho que uma frustração que eu tive... eu sou psicóloga, né? Então, quando eu comecei a atender, eu queria que a pessoa ficasse boa, assim, 3 sessões. E eu achava 3 sessões muito, né? Quinto, sexto período, eu achava demais. E eu falei, não, vou resolver o problema dessa pessoa em 3 sessões. E passou 1 mês de sessão e não dava. Eu tô assim, mas gente, o que tá acontecendo? Por que essa pessoa não melhora, né? A gente acabou ficando o ano todo trabalhando junto. E no final, assim, graças a Deus, essa pessoa melhorou. Mas eu acho que eu fiquei frustrada depois da 3ª sessão, eu falei assim, pronto, essa pessoa vai ficar comigo pra sempre ou vai continuar na terapia pra sempre. Foi uma frustração, assim, de profissão, né, que eu tive de início. Mas assim. essa frustração sua foi muito levinha, né? Calma. Vou trazer uma outra. Compartilhe com a gente que eu trago uma outra. Vai, Keila, qual Engraçado frustração? que quando a gente tava falando sobre esse assunto, eu fiquei pensando, né? Qual frustração que eu já tive? E eu lembrei também de uma questão profissional. Vocês estão querendo pegar leve aqui. E foi quando a gente mudou, nós nos casamos em 2011. Ixi, né? vai me envolver na frustração. Não é tão leve, não. Nós nos casamos em 2011, mudamos para Arujá, em São Paulo. E eu tava procurando emprego, o Juan tava no seminário de forma integral para auxiliar ali em casa. E eu saí como louca, distribuindo currículo. E para mim, eu tinha um excelente currículo, né? E era formada pelo FMG, já tinha trabalhado em diversas áreas. E eu fui chamada num processo seletivo, só que eu não tinha muito conhecimento sobre as nomenclaturas, né? Principalmente da região de São Paulo. E lá estava para trabalhar com a parte pedagógica mesmo, de aula, didática de sala e tal, com faixas etárias, várias faixas etárias. Eu falei, eu vou lá. E eu lembro que eu fui, e, gente, o lugar era longe pra caramba. Eu peguei um ônibus, assim, do centro de Arujá era uma estrada, e eu tinha que ir andando até o lugar, porque eu não sabia, e eu cheguei lá, e quando eu olhei, eu falei, meu Deus, o que eu tô fazendo aqui? Era a Fundação Casa, né? A antiga FEBEM. E eu entrei, assim, o que eu tô fazendo? Completamente frustrada, porque a minha ideia era, eu vou dar aula, vou trabalhar ali com crianças, né? Vou ensinar, vou alfabetizar. E quando eu cheguei lá, eram menores infratores. E eu vi que, assim, a demanda deles não era pelo meu currículo, era porque eu preciso de alguém, seja quem for, né? E foi uma frustração imensa, porque eu falei assim, nossa, eu fui com uma expectativa de ir trabalhar no lugar, né? E vi a nomenclatura, falei, nossa, deve ser muito top. E cheguei lá e me vi nessa situação. Mas essa frustração foi boa porque ela me fez reagir de forma diferente, né? Então, ao invés de vou fugir, quero ir embora, não, vai ser um grande desafio trabalhar com os menores infratores. Me fez crescer como profissional, porque eu tive que dar aula para primeira série até o 3º ano, mas também me fez crescer como pessoa, né? Então, foi uma frustração que gerou depois algo muito positivo. As duas contaram frustrações que terminaram com um final feliz. É verdade. Né? Mas vocês têm alguma frustração para contar que terminou com um final triste? Ixi, deixa eu não pensar. Um final que pese o ambiente, tá? Para não atrapalhar o podcast aqui. Você pode falar também, viu, amor? Mas alguma coisa assim, uma lição, Pode compartilhar né? aí também. Não, uma frustração Eu tô pensando aqui. para mim é que, por exemplo, eu fiz gestão de empresas,
um tecnólogo, depois eu comecei a administração, e aí Deus me chamou para o ministério pastoral. E naquele momento foi uma frustração muito grande, porque eu pensava assim, cara, mas eu perdi muito tempo, né? Toda a minha experiência profissional, toda a minha área acadêmica foi direcionada a isso e não à teologia. Uhum. Só que hoje, né, depois de uma caminhada aí de mais de uma década, eu percebo que tudo que eu aprendi não foi perdido. Eu uso muito diariamente isso, né? Uma outra frustração é que, desde quando Deus me chamou, eu tinha convicção que eu ia ser pastor titular de uma igreja. Mas demorou mais de 8 anos para isso acontecer, né? Eu fiquei como pastor auxiliar numa igreja no interior de São Paulo, uma igreja muito querida que eu amo muito, que é a Iba Viva. E eu tenho o meu pastor até hoje, que é o André Fontana, pastor dessa igreja. E eu fiquei 8 anos ali e era frustrante porque estava demorando, mas hoje, né, já tem quase 3 anos que eu tô aqui na PIB, vai fazer 2 anos e meio, desculpa, eu entendo por que demorou tanto, porque o desafio era tão grande que o nível de preparo também tinha que ser. Então era uma frustração que eu tive que ir lidando, ano após ano, administrando isso no meu coração para que eu não tomasse uma decisão errada, equivocada, e hoje eu entendo, né? Então, e aí, pensaram numa frustração? Lembrei. Na verdade, eu vejo que... Eu tenho medo quando aquilo vai falar, porque ela vai me envolver. Você pediu. Mas eu lembrei que, como mãe, gente, a maternidade em si, ela envolve muitas frustrações. Mas eu lembrei de 2 aqui bem evidentes. Uma foi na primeira gestação do Noah, porque eu bati o martelo falando que eu ia ter parto normal, de qualquer forma. E a minha médica falava, Keila, calma, né? Pensa numa outra possibilidade da cesárea, pelo menos leia sobre. E eu falei, não, eu não quero nem saber, porque não existe essa possibilidade. E eu era um pouco arrogante, né, em relação a isso. E sempre bati o pé. E o Noah nasceu com 41 semanas e foi cesárea. Não tinha possibilidade de ser parto normal. E isso gerou uma frustração imensa, que eu lembro que quando eu fui, o Juan estava pregando no dia 28 de dezembro na nossa igreja, e o culto acabou, eu comecei a ter sangramento, e liguei para minha médica, ela vai para o hospital, vamos ver, e ela falou, você vai voltar para casa, você vai tomar banho, e amanhã de manhã eu tô fazendo cesárea, não vou esperar mais. E eu lembro que eu só chorava, Normal chorava. Quantas semanas? Vai até as 42, por aí. Eu tava esperando mesmo, gente, assim, até o último segundo parto normal. Mas por essa questão, assim, intercorrência, a gente teve que, por precaução, né, para salvar a vida do Noah também, a gente teve que agir de forma cirúrgica. Mas eu lembro que eu chorava de soluçar, você lembra? A gente passou na igreja, o André e a Dani foram orar com a gente, e eu chorava, assim, alto, de soluçar, descontando em Deus toda a minha frustração, porque eu falei, poxa, foi o parto que o Senhor programou, era para ser assim, por que o Senhor não está me permitindo isso? E isso demorou por muito tempo para eu ressignificar, porque eu me culpabilizava. Né? Eu não fui mãe suficiente para gerar de forma normal e etc. E uma outra frustração. E agora gostou, vai. Mas você deixou a última, rapidinho. É que eu sou pedagoga, gente. Então, a gente, como pedagoga, esses pedagogos estão me ouvindo, que não são mães, cuidem pro que vocês falam. É verdade, olha. Eu falava pra Keila durante todo o nosso casamento, Keila, não fala nunca, não fala que não vai ser assim. Não fala desse jeito, porque criança não tem receita, exatamente, não tem tutorial, criança é criança e uma é 100% diferente da outra. Exato. E é isso, aquela como pedagoga tinha uma receita de bolo, né? Eu falava que eu não Vai ia ser dar assim, mamadeira, que eu não ia dar assado. chupeta, que não ia aceitar um monte de coisa. E, gente, Noah teve cólica durante 4 meses. Não, e tudo depois que o filho sabia nasce era é colocar diferente. a chupeta na boca dele. Então, assim, foram várias frustrações que foram geradas aí na maternidade. Lembrou de alguma, Bianca? É engraçado porque quando eu penso em frustração é uma palavra muito pesada, né? Muito difícil. Assim, não tive frustrações que eu posso lembrar que foram, nossa, muito marcantes, traumatizantes. Não tive. Eu já tive tristezas por ter criado expectativa, lógico. Expectativa. Mas vai mais por essa linha, porque a gente tá pensando mais ou menos isso. Por exemplo, assim, você me convida eu e a Keila pra ir almoçar lá na sua casa, aí eu chego lá, o almoço não tá pronto, não tem almoço, eu vou ficar frustrado. É uma frustração, entendeu? É porque a palavra frustração em si, ela é muito pesada. Carregada. Ela vem muito carregada. Agora, por exemplo, eu fiquei frustrada no meu último aniversário. Eu peguei Covid bem na semana do meu aniversário. Eu sou muito de contato e eu não pude abraçar ninguém no dia do meu aniversário. Ganhei uma serenata linda, ganhei.
mas eu não podia abraçar ninguém. Isso me verdade. frustrou, Sim. por Aham. exemplo. Tá, vamos lá então. Por que que a frustração acontece? Eu lembro que a gente fez uma pregação, né? A gente expôs um conteúdo aqui, tem já mais de ano, né? Tem. Deve ter um ano e meio, 18 meses mais ou menos aí, sobre expectativa e esperança. Aham. Eu queria que a gente trabalhasse agora o porquê que a frustração acontece. O que que vocês acham? Foi o que a gente falou, né? Deixa que eu deixo, né? Vai. Eu acho que é porque É. a gente cria uma expectativa Exatamente. mesmo. A gente espera que alguma coisa Sim. vai acontecer Uhum. super e acontece É. mini. É porque a expectativa, ela coloca o peso sobre o outro, né? Sim. Então a gente condiciona o outro a agir da forma que a gente deseja, da forma que a gente anseia, e ninguém nunca vai corresponder Uhum. a gente perfeitamente. Então, tudo que a gente determina e que está além de nós, e até mesmo em nós mesmos, que nós não somos perfeitos, a gente cria uma expectativa Uhum. imensa que É. não vai ser real. Bom, Não é real. expectativa, ela é nada mais é do que um desejo presunçoso de ser satisfeito no seu egoísmo. Sim. Não sei se deu pra entender, mas o Sim. que é expectativa? É eu projetar sobre o outro algo que ele faça ou uma situação que vai acontecer que vai Pra me satisfazer um desejo egoísta que eu Aham. tenho de ser satisfeito. Isso é expectativa, nada mais é do que isso. Então, por exemplo, todas as nossas frustrações que citamos aqui são São. frutos de expectativa. É. Então, eu tinha uma expectativa sobre o meu futuro. E não só uma expectativa sobre o meu futuro, mas o passo a passo, Aham. como isso ia acontecer. E eu me senti frustrado porque Deus não é o meu empregado, ele não é o meu servo, ele é o Senhor, ele é o criador de todas as coisas e ele tem um jeito diferente de trabalhar. E aí eu criei essa expectativa e fui frustrado, né? Aham. A Keila foi frustrada porque ela criou uma expectativa sobre o É. lugar, sobre a forma, Sim. sobre como seria. E até sobre o próprio Deus, né? Que, É. tipo, ele que coordena todas as coisas e eu queria que o negócio acontecesse do meu jeito. E não Sim. tem nada a ver comigo, né? Sim. A Bianca foi frustrada em cima da expectativa que ela gerou no resultado, Aham. no tempo, na É. forma como as coisas aconteceriam. Eu queria que você percebesse isso, né? Que você antenasse para isso. O quanto que você tem gerado expectativa? E eu vou perguntar para vocês. Você é uma pessoa, Bianca, que gera muita expectativa? Sou, infelizmente. Eu acho que é muito comum pra gente a gente querer controlar o tempo, a Aham. gente querer Exato. controlar o dia, a gente querer controlar tudo. Deus, ao invés da gente virar pra Deus e falar assim, Deus, o que o Senhor quer que eu faça hoje? Não, Deus, essa aqui é minha agenda, abençoa. Aham. E é todo dia, assim, né? E eu preciso fazer isso hoje, eu tenho reunião daqui 30 minutos, aí depois eu já vou ter outra. E se acontecer alguma Uhum. coisa, sabe? Eu não perguntei pra Deus, Deus, é isso mesmo que o Senhor quer da minha vida? E aí a gente vai gerar expectativa sobre uma rotina, É. sobre uma agenda, Sim. sobre uma marcação, que às vezes não vai dar certo, Aham. porque Deus não queria que desse certo. Eu também Então- confesso que esse é um desafio diário, assim, pra mim, não criar expectativa. Porque, assim, o sonho e a expectativa caminham muito próximos, né? Aham. E eu sou muito sonhador e por causa disso eu acabo gerando expectativas assim irreais até. Então é uma luta diária para eu submeter essa expectativa a Deus e transformá-la numa esperança, que a gente vai falar sobre isso daqui a pouquinho. E você, Keila? Eu tenho algumas dificuldades, mas eu acho que são em algumas áreas específicas. Lá em casa, o Juan é o sonhador e eu sou muito mais o freio, Sim. né? Então, eu sou mais pé no chão, então eu consigo ser mais realista e não esperar tanto dos outros, né? Mas em algumas áreas eu ainda tenho. Eu Por acho que é exemplo? normal e natural. Eu acho que no nosso relacionamento, né, expectativa de ter palavras de afirmação, de valorização. Ela não tem pra mais nada, mas comigo ela tem. A gente direto. Né? E eu, às vezes, eu acho que eu coloco expectativas muito assim com relação a mim mesma, né? Então, às vezes, eu coloco limites muito altos que eu sei que eu não vou dar conta de suprir, né? Então, essas são as duas áreas que eu detecto hoje. Assim que eu tenho que trabalhar Legal. diariamente. Queria que você observasse isso, que na verdade a gente gera expectativa sobre muitas coisas ao longo do nosso dia e isso nos faz ficar o tempo todo triste, o tempo todo frustrado, Exato. o tempo todo decepcionado, porque quanto mais expectativa você criar,
mais você vai ser frustrado. Por quê? Porque ninguém vive para te surpreender. Exato. Ninguém vive à mercê de você. Essa é a verdade. Eu não sei como foi a sua criação, mas você não é especial, diferente de todo mundo. Um astro de Hollywood que todo mundo vai ficar aplaudindo, né? Exatamente. Você quando... não está no centro do mundo. Você não tá. Então, assim, ninguém vive para te satisfazer 100%. Então, você vai ser frustrado todo dia, todo momento. Eu vejo que hoje a gente tem uma grande frustração, né? A maioria das frustrações que as pessoas têm é em relação às outras pessoas. Então, aquela pessoa que não me responde no WhatsApp, aquela pessoa que não me curte minha foto no Instagram, não comenta, que ai, que linda, que maravilhosa. Então, são pequenas frustrações que vão gerar um problema psicológico muito mais profundo lá na frente. Então, é verificar isso aí, sabe? Então, assim, como é que a gente vacina contra a frustração? Diminuindo a expectativa. Então, você que está ouvindo a gente aí no Spotify, você que está assistindo no YouTube, você está gerando expectativas sobre o quê, sobre quem, sobre qual situação. Você precisa entender isso. Coloca aí num papel, anota aí. Eu tenho expectativa sobre o meu cônjuge, sobre o meu chefe, sobre os meus colegas de trabalho. Que tipo de expectativa eu tenho? E começa a anular isso. E começa a quebrar isso. Eu não posso esperar que a Keila faça por mim o que eu quero. A Keila é uma pessoa, é um indivíduo, ela é uma pessoa livre, ela é uma pessoa que tem um sonho, que tem um propósito e que vai viver em torno do que Deus tem para ela. Eu não sou Deus, eu não sou o Senhor da vida de ninguém. Ninguém vai viver aquilo que eu quero. Então começa a quebrar essas expectativas e começa a gerar o que a gente chama de esperança. Keila, qual que é a diferença entre expectativa e esperança? Nossa, logo pra ver. Nossa, pior que eu vi ela engolindo. Deus me ajuda. Ela tá ganhando tempo, ó. Deus me ajuda, Deus me ajuda. Eu não consigo pensar enquanto eu tô rindo assim. Não. Eu não sou igual a você, amor. O Juan, ele já vai mirabolando tudo assim. Eu não consigo. Mas vamos lá. Eu acho que o que difere é porque, por exemplo, igual você falou, que a expectativa é você transferir um desejo egoísta, a satisfação de um desejo egoísta, né, pro outro. A esperança é você saber que a sua satisfação está totalmente em Cristo, né? Em você reconhecer que, ok, eu não vou ser satisfeito pelo outro. O que vai me satisfazer é a minha identidade, é quem eu sou em Cristo e aquilo que Ele fez por mim na cruz. Então, quando eu gero uma expectativa de que o meu relacionamento tem que ser perfeito porque o outro faz isso ou aquilo, tá errado. O meu relacionamento vai ser perfeito porque eu sou filha de Deus, eu farei o que é certo e Jesus vai me dar a felicidade diante disso, entendeu? Legal. E você, Bianca? É exatamente isso. A expectativa, claro, né, gente? Tem que pegar assinar embaixo, né? Não? A expectativa é você se colocar no centro, né? Você dá conta, você faz, você realiza, você depositar em você tudo, né? Como se tivesse uma corrida, você estivesse correndo e você apostasse em você mesmo. A esperança não. A esperança, você sabe que tem um Criador, que o mundo não gira em torno de você. Gira em torno de um Criador que te fez, você tem uma identidade, ele te deu um propósito pra viver ali, e ali está a sua esperança. Sua esperança tá pautada nisso, sabe? Boa. As duas estão muito certas e entender isso faz toda a diferença. Então, a expectativa é eu querer que todo mundo faça o que eu quero. A esperança é eu entender que se todo mundo fizer o que Deus quer, vai dar bom para todo mundo. Exato. Então, numa orquestra, por exemplo, aqui na igreja nós temos um casal que toca na Orquestra Sinfônica aqui de Minas Gerais. E de vez em quando a gente vai assisti-los, né? Antes de tudo isso começar, essa pandemia. Tem muito tempo até que a gente não vai. Mas eu ficava impressionado com o maestro, a capacidade dele gerenciar ali 300 músicos, né? E ele antecipava alguns sons na boca e eu conseguia perceber uma capacidade dele tremenda de controlar, gerenciar e reger tudo aquilo. E esse é o nosso Deus, né? Exatamente. Então a expectativa é eu querer que o maestro fique olhando o tempo todo para mim, me regendo. A esperança é eu entender que ele tá regendo todo mundo e que no final a música vai ser maravilhosa. Então como é que eu transformo isso na prática? Eu transformo isso na prática
mudando a minha maneira de pensar. Então, ao invés de querer que aquilo faça o que eu quero, eu preciso potencializar aquilo para que ela tenha vida com Deus, porque se ela satisfazer o que Deus quer, vai ser bom para ela, vai ser bom para mim, para os meus filhos, vai ser bom para todo mundo, né? Eu preciso, então, quebrar a expectativa que eu tenho no meu chefe e transformar isso numa esperança de que Deus está à frente da vida dele, que Deus está dirigindo ele, e que por mais que ele queira o meu mal, ou tente fazer o meu mal, ainda assim Deus vai transformar esse mal em uma coisa boa, porque eu sou filho dele, eu sou filho de Deus. Né? Deus está me protegendo. Só que isso é um exercício diário, não é mágica. Não é assim, agora, se eu ver esse podcast, pronto, você nunca mais vai ser frustrado. Não é assim. É um exercício diário, onde todos os dias você precisa diminuir a sua expectativa em relação aos seus amigos, em relação às pessoas, e transferir isso para uma esperança. Então, quando eu trabalhava lá na Ibaviva, eu pensava assim, puxa vida, ainda não chegou, mas Deus sabe o tempo certo. Vai chegar. Deus não colocou um sonho no meu coração que é irreal. Vai chegar esse momento e eu preciso descansar que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Vai ser na hora certa, do jeito certo, no momento certo. E chegou. Eu vejo que a gente cria expectativas não só em pessoas, né? Em momentos, em coisas. Por exemplo, eu só vou ser feliz quando eu tiver tal emprego. Eu só vou... Até mesmo para a formação de famílias, né? Condiciona uma coisa a outra sempre por expectativa. Não, quando eu tiver isso aqui vai acontecer. Isso é um tipo de expectativa. Quando a gente traz isso para um planejamento debaixo, né, da governança de Deus, é diferente. Porque a gente sabe que a gente tem a esperança de que isso pode acontecer. Mas quando gera uma expectativa de que isso vai acontecer e isso está condicionado a este acontecimento, é um problema muito grande também. Porque gera outros problemas psicológicos, né? É uma bola de neve. É uma bola de neve. Bom, e você além entrou de prender o outro também. Você entrou num ponto aí que é interessante, porque uma vez que eu já criei a expectativa e eu já fui frustrado, como é que eu lido com essa frustração para que ela não gere uma doença ou vire uma doença pior? E como é que eu uso essa frustração pro bem, para crescer? Como é que eu lido com essa frustração? Eu vou dar um exemplo da maternidade, né, que eu pensei. Como que eu me resolvi como mãe? Porque eu me frustro e frustro os meus filhos todos os dias, porque eu não sou uma mãe perfeita. Eu ressignifiquei o meu papel como mãe e a minha função com os meus filhos. Então, eu entendo que como mãe eu estou ali para mostrar Cristo. E eu entendo que os meus filhos estão ali para ver Jesus Cristo. Então, eu saí do papel onde eu controlo e eu passei o papel para ele. Então, sempre que eu vou gerenciar alguma situação, eu não falo para os meus filhos, olhem para mim. Não, olhem para Jesus, porque Jesus, ele é perfeito. Ele é essa essência. Então, eu ressignifiquei na prática, ao invés de fazer eles olharem para mim, eles olharem para Cristo. Ok. E você, como é que a gente lida com a frustração, então, para ela não virar uma doença pior e, pelo contrário, para eu transformar isso numa coisa boa? Eu acho que o primeiro de tudo é a gente fazer a análise da frustração, né? Por que isso me frustrou? Por que isso me baqueou tanto? Na onde que estava a minha expectativa que isso não foi suprido? A gente conseguindo entender esse gap aí, a gente entende quão distante a gente tá do que realmente Deus tinha colocado pra gente, sabe? E aí a gente para e pensa, pô, Deus, o que eu posso fazer então pra gente voltar e alinhar o nosso coração? O que eu posso voltar, uma palavra que aquela sempre fala, alinhar o nosso foco. Exato. E como que eu posso alinhar o meu foco novamente ao que o Senhor quer? Mas eu acho que é a gente parar pra prestar atenção na frustração e na nossa expectativa mesmo. Pensa, reflita. É necessário a gente parar e ter essa autoanálise. E a gente, como a gente falou lá naquele podcast, né, sobre a gestão das emoções, é importante a gente conversar, mas é importante, às vezes, a gente externalizar isso de alguma forma. A gente colocando num papel, muitas vezes, é muito mais fácil da gente visualizar, porque quando tá dentro, a gente não vê. Mas quando tá na nossa frente, a gente tem a visão do amplo. E a gente vendo a visão do amplo, a gente consegue entender o que a gente precisa fazer para voltar a esperança a Deus. Legal. A gente tem um problema.
E a forma como você vai lidar com esse problema vai definir a sua vida. Sim. Às vezes você não vai ter controle sobre a frustração, mas você tem controle sobre como você vai reagir a ela. Então, aquilo até citou no outro podcast sobre o fruto do Espírito. Amor, Sim. bondade, mansidão, domínio próprio, sobre a renovação da mente. E esse momento em que você é frustrado, você tem uma escolha. Você pode se isolar, se fechar, se vitimizar, você pode fugir, se esconder... Ou você pode cirar, você pode brigar, você pode devolver na mesma moeda, ou você pode pegar a frustração e usar ela como uma força propulsora para que você cresça. Sim. Então, peraí, essa frustração aconteceu por quê? Ah, aconteceu por isso. Então, deixa eu entender por que eu reagi assim, por que eu senti isso. Bom, eu senti isso por causa de um gap, por causa de um problema do passado que não foi resolvido, por causa de uma ferida que não foi tratada. Então, vamos lá, deixa eu tratar isso, deixa eu melhorar isso, deixa eu crescer nessa área. Então, eu posso pegar essa frustração, essa crise e crescer. Então, a escolha é minha, né? A escolha é minha. Ninguém pode tomar essa escolha por mim. Ninguém pode entrar no meu corpo, na minha mente e fazer essa escolha por mim, não. Eu preciso tomar essa decisão. Então, até agora, a gente já conversou sobre frustrações pessoais, o porquê que elas acontecem e elas estão ligadas à nossa expectativa. Nós já falamos sobre como você transformar a sua expectativa numa esperança. Para que você seja pouco frustrado na vida. E a gente falou agora sobre como lidar com um problema, um vácuo, um trauma que foi gerado por essa frustração, né? Mas eu queria perguntar para você tem alguma dúvida? Tem alguma pergunta? Porque a gente também está disponível para tirar a sua dúvida e a sua pergunta. Exato. Tem um número de WhatsApp que você pode mandar para a gente, que é 988356344. Você pode mandar uma mensagem, esse é o número de WhatsApp da PIBBH, e você pode mandar a sua dúvida, o seu comentário, e a gente pode interagir com você. Tem até ideias também para o podcast. Boa, né? boa. Você que tá no Spotify é um pouco mais limitado, usa a ferramenta aí do WhatsApp. Mas você que tá no YouTube, deixa sugestões de temas aqui nos comentários, porque a gente vai ouvir o seu tema e quem sabe é a próxima gravação aqui e a gente pode até citar você. Ia ser muito legal isso, né? Bom, vamos partir para as considerações finais? Passou rapidinho o tema, né? Passou. O tempo, né? Vamos lá. O que vocês poderiam deixar aí de considerações finais? Não cria expectativa, cria esperança. Boa. Olha o slogan. Sim. Mas eu acho que é ter cuidado e atenção nas coisas que a gente tá criando expectativa do nosso dia a dia. Às vezes faz uma análise de manhã com Deus aí, no seu devocional, senta e fala, Deus, olha, eu programei isso aqui pra hoje, mas faz do que o Senhor quiser fazer na minha agenda, sabe? Programa com Ele, entrega nas mãos dele, porque você vai ter paz durante seu dia aí pra realização. Exatamente. Você, Keila. Eu acho que é isso mesmo. É você se conhecer, né? Você avaliar seu coração e colocar Cristo no centro. Sempre. Sempre Ele no centro. Legal. Menos expectativa, já ia falar menos esperança. Menos expectativa, mais esperança e uma vida mais saudável. Espero que a gente tenha agregado valor aí na sua vida. Bianca, obrigado pela participação. Keila, obrigado pela participação. Tamo aí. Se você tá no Spotify, compartilha nos grupos de WhatsApp. Se você tá no YouTube, deixa o seu like aqui, assine o nosso canal, deixa o seu tema aqui nos comentários também. Um grande abraço, que Deus te abençoe e até semana que vem. Tchau, tchau, gente.